Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nosso grupo é composto por Ana Neves, Beatriz Duarte, Gabriel Amaral, Giovana Pavanelli, Mariana Diniz, Priscila Porto, Suelen Piaça e Yasmin Lopes. Nós falaremos sobre o funcionamento de uma máquina de raio-x a partir de seus componentes básicos utilizando a física. Em 1895, William Conrad Röntgen fez a descoberta do raio-x e da radiografia. Ele descobriu o raio-x dentro de um tubo de Crookes. Isso foi durante o estudo da luminescência por raios catódicos. Os raios catódicos eles são feixes de elétrons produzidos quando uma diferença de potencial elevada é estabelecida entre dois elétrodos localizados no interior de um recipiente fechado contendo gás rarefeito. A denominação raio-x foi usada por Conrad porque ele não conhecia a natureza da luz que tinha acabado de descobrir. Ou seja, para ele, tratava-se de um raio desconhecido. A técnica de radiografia era feita em um tubo de vidro, no qual um condutor metálico aquecido emitia elétrons. Esses nomes listados abaixo são os componentes do aparelho de raio-x que serão explicados ao longo da apresentação. Cabeçote do equipamento. O coração de uma máquina de raio-x é um par de eletrodos, um cátodo e um ânodo, que ficam dentro de um tubo de vidro a vácuo. O cátodo é um filamento aquecido, como o que você vê em uma lâmpada fluorescente. A máquina passa corrente pelo filamento, aquecendo. O calor expulsa os elétrons da superfície do filamento. O ânodo positivamente carregado é um disco achatado feito de tungstênio que atrai os elétrons através do tubo. A diferença de voltagem entre o cátodo e o ânodo é extremamente alta, então os elétrons movimentam-se pelo tubo com bastante força. Quando o elétron em alta velocidade choca-se com um átomo de tungstênio, um elétron que está em uma camada mais interna do átomo é liberado. Com isso, um elétron que está em um orbital com energia imediatamente mais alta migra para aquele nível de energia mais baixo, liberando sua energia extra na forma de um fóton. Assim, um fóton de raio-x é a energia liberada num choque de elétrons. Sistema de colimação interna do feixe. Os colimadores são dispositivos que, através da absorção de parte da radiação, limitam o tamanho do campo de incidência dos raios-x. Direcionando e suavizando o feixe, eles produzem um campo de radiação. Portanto, as principais funções dos colimadores são restringir a incidência dos raios-x na área de interesse clínico, prevenindo a irradiação desnecessária de outras regiões e reduzir a radiação espalhada, melhorando o contraste da imagem. O feixe primário, também chamado de principal, é produzido dentro do tubo de raio-x e liberado para o exterior pelo colimador do equipamento na direção do paciente. Para a realização do exame, o feixe ele atinge o paciente e também o sistema de formação de imagem. A cada disparo, uma quantidade imensa de fótons de raio-x é produzida e liberada na direção do colimador. Desta, apenas uma pequena porção é absorvida no paciente e no sistema de formação de imagem. Outra porção é espalhada e uma quantidade significativa simplesmente não interage e deve ser absorvida para garantir a proteção nas vizinhanças na direção do feixe primário. Faixa de compressão do paciente. Usada para adequar a espessura do paciente e melhorar a qualidade da imagem, pela redução da radiação espalhada. A mesa de exames é o local onde é colocado o paciente e alguns acessórios, como o porta-chassi, a grade antidifusora e o filme radiográfico. A mesa é importante para suportar o paciente e sustentar o filme radiográfico. O material usado tem a função de minimizar a filtração do feixe de fótons, a fim de evitar que a dose no paciente seja incrementada para a obtenção da mesma qualidade de imagem. A grade antidifusora é responsável pela redução dos efeitos de borramento da radiação, que fica espalhada na imagem radiográfica. O dispositivo desenvolvido por Gustav Buck em 1913 possui um grave defeito. As lâminas metálicas bloqueavam os fótons que eram emitidos em linha reta a partir da ampola, causando artefatos no filme radiográfico.
Em 1915, Holly Potter descobriu que, movimentando as lâminas metálicas, o artefato não teria condições de ser formado na imagem. Filme radiográfico. O filme radiográfico é o responsável pela formação e armazenamento da imagem radiográfica. Ele é o receptor dos fótons de raio-x que conseguem emergir da tela intensificadora, protegido pelo porta-chassi. Os chassis radiográficos têm a função de proteger e sustentar o filme de raio-x dentro de sua estrutura física. A introdução das telas intensificadoras no interior do chassi é devido à propriedade das telas de transformar os fótons de raio-x em fótons de luz, que sensibilizarão mais eficientemente o filme, proporcionando uma redução no tempo de exposição do paciente à radiação. Radiação secundária. É toda a radiação que não é proveniente do feixe principal, resultante da interação do feixe principal com a matéria, que pode ser um paciente, uma mesa, um chassis, grade, cabeçote e etc. Estativa e buque. Estativa é a coluna ou eixo onde está preso o cabeçote. Ela pode ser do tipo pedestal, que é presa no chão, ou do tipo aéreo, fixado ao teto. Normalmente possui um trilho para que possa se movimentar. O buque mural é um componente que segura o filme do raio-x e movimenta a grade durante a exposição aos raios. Painel de comando. O painel de comando é a parte do equipamento que permite ao profissional das técnicas radiológicas ter todo o controle dos parâmetros técnicos do exame radiográfico a ser realizado. Resumindo o funcionamento de uma máquina de raio-x. O tubo de raio-x contém um cátodo emissor que expulsa elétrons acelerados e os leva a um ânodo de metal, onde a corrente agora está fluindo. Os elétrons são emitidos em direção ao ânodo, formando assim um feixe de elétrons. O feixe atinge um ponto focal no ânodo, que é onde parte se converte em fótons de raio-x. Os fótons são descarregados em todas as direções. Ajustados, terão como resultado um feixe de raio-x, que é projetado para uma substância visível. Os raios-x são parecidos com a luz, por também serem ondas eletromagnéticas, porém, são mais energéticos, de modo que podem penetrar muitos materiais e em graus variáveis. Quando os raios-x atingem o filme, eles o expõem da mesma forma que a luz o faria.